E hoje nós vamos seguir na nossa série, aqui no capítulo 13 de João. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Deus, pelo Teu perdão. Te peço, Deus, que Tu fale aos nossos corações, que a Tua palavra, Deus, se faça presente nas nossas vidas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Te pedimos, ó Deus, que transforme, ó Deus, as nossas vidas, nos molde conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o episódio onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. Vamos ler? Diz assim. Nós vamos ler a partir do verso número 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor lavará os meus pés? O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém? Muito bem. Esse é um texto bem interessante. É muito comum, às vezes, a gente ver o que muitos vão chamar de lava-pés. Dependendo do contexto religioso, isso tem um significado. Mas, adiantando já, em si, Jesus não está pedindo dos discípulos que se limitem ou resumam tudo que está acontecendo aqui a um mero lavar pés. O objetivo de Jesus não é transformar o lavar-pés como um sacramento ou uma das ordenanças, né? O lava-pés não é para se transformar um movimento, um cerimonial como a ceia, como o batismo. Jesus tem um objetivo muito maior aqui do que resumir o lava-pés a um simples cerimonial. Jesus, primeiro é importante a gente relembrar que os discípulos e aqueles que estavam ao redor de Jesus, muita coisa ainda eles não estavam entendendo, né? À toa que Jesus diz para Pedro: você não está entendendo muita coisa agora, mas lá na frente você vai entender, como se ali na frente a ficha vai cair, você vai ter compreensão de tudo o que está acontecendo.
Sem falar que eles tinham uma compreensão errada ainda da função de Jesus, qual era o objetivo de Jesus ali. Wellington, fecha a porta, por favor. Qual era o objetivo de Jesus ali? Inclusive Pedro, por ele ser zelote, ele tinha, assim como os outros, uma ideia de um Jesus libertador, um Jesus guerreiro, que fosse pegar e fosse criar uma rebelião, uma revolução. Eu estou falando aqui de uma revolução armada, ele ia para a guerra mesmo, a fins de fatos, para libertar o povo da opressão romana que o povo estava vivendo ali. Então imagina, se você é discípulo e você entende esse contexto, e você está esperando algo de Jesus nesse sentido, e de repente Jesus, sendo o Filho de Deus, se desfaz ali das suas vestes e se curva diante dos seus discípulos e começa a lavar os pés. Então, além disso, tinha uma outra questão, que lavar os pés era um símbolo de humilhação. Eram os servos, eram os escravos que lavavam os pés das visitas quando entravam nas casas. Então, Pedro não está querendo deixar com que Jesus se humilhe ali na sua frente, e faça algo que era considerado no contexto da época como uma humilhação. Lembrando, naquela época não tinha tênis, era aquela sandaliazinha sem vergonha, sabe aquela que soa o pé? O pessoal só caminhava, não tinha carro, então os pés não eram muito agradáveis, digamos assim. Eu gosto sempre de brincar que eu acredito que Pedro, por mais que ele não tivesse todo o conhecimento, mas no fundo, e isso mais para frente vai ficar claro da parte de Jesus, ele fica naquela assim, olha, se Jesus está fazendo isso, eu também vou ter que fazer. Se Jesus está servindo desta maneira, eu também irei ter que servir. Pedro contesta Jesus e Jesus é contundente, bem forte, diz para ele assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Lembrando que antes Pedro havia dito para Jesus: tu nunca irás lavar os meus pés. Se a gente fosse ser literal aqui na tradução, Pedro está dizendo que nem na vida nem na morte, nem por toda a eternidade você irá lavar os meus pés. Mas quando Jesus é contundente e fala: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo, ou seja, tu não terás uma herança de Deus, tu não terás bênçãos eternas. Aí Pedro muda o discurso, mostra Pedro é bem, o que muitos dizem sanguíneo, é sempre intenso. Pedro, muito intenso, ele fala, não, peraí, então eu quero tomar um banho. Então, as cabeças, as mãos. E aí Jesus diz para ele: não é necessário, porque vocês já estão limpos, vocês já foram lavados. O que é necessário agora é apenas os pés, porque os pés ali, a lavagem estava apontando para a cruz, onde Jesus iria ali na cruz lavar os nossos pecados com o seu sangue. Só que o lavar dos pés, ele tinha um outro sentido. Se vocês já estão limpos, já nasceram de novo, já foram purificados, agora vocês precisam se tornar servos.
Jesus está comissionando os seus discípulos a serem servos. Jesus está começando aqui a caminhar para a missão e para a função dos seus discípulos depois da ascensão de Jesus. Está preparando os seus discípulos para a missão que eles iriam ter aqui nesse mundo, de servirem uns aos outros assim como Jesus veio e nos serviu. É isso que Jesus está fazendo aqui. É como se fosse aqui uma preparação aqui, como se fosse aqui um comissionamento. Não é à toa que ali na frente ele diz: vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Ou seja, nós precisamos entender uma coisa, que uma das características do forasteiro, faz parte da identidade do cristão, é servir a Deus. Nós não estamos aqui a passeio. Jesus não nos deu uma nova vida, Jesus não nos regenerou, Deus não nos deu uma nova identidade para a gente ficar mosqueando aqui. Faz parte da nossa identidade como cristão servir a Jesus. A ideia aqui nessa série é trabalhar a nossa identidade como forasteiro também. E eu acho muito interessante que sempre quando Paulo se apresenta nas suas cartas, ele se apresenta como Paulo, servo de Jesus. É sempre assim que Paulo se apresenta. Paulo, servo de Jesus. Ele é mais profundo ainda. Ele se apresenta como Paulo, escravo de Jesus. As nossas versões não traduzem como escravo pelo histórico de escravidão que existiu no nosso país e no nosso continente. E a escravidão era diferente do que acontecia no contexto romano. Então foi amenizado ali. Mas o que Paulo está querendo dizer com servo de Jesus é de pertencimento. Eu pertenço a Jesus. A minha vida está nas mãos de Jesus. E outro objetivo de Paulo é colocar ali aquilo que faz parte da sua essência. Eu vivo para servir a Deus. O que nos impede de sermos servos de Jesus? Se nós nascemos de novo, se nós fomos limpos, lavados pelo sangue de Jesus, temos o Espírito Santo de Deus, então já está no nosso ser, já está na nossa essência servir a Deus. Se nós não fomos lavados ainda, não fomos regenerados, tudo bem, ainda não estamos prontos para servir. Mas se nós já fomos regenerados, já temos o Espírito Santo de Deus, então nós estamos já prontos, preparados, capacitados para estar servindo ao nosso Deus. O que muitas vezes nos impede de servir a Deus, talvez seja um dos motivos que nós podemos pensar que foi um empecilho para Pedro. Nós olharmos para o nosso contexto cultural e acharmos: o que vão pensar de mim se souberem que eu sirvo a Jesus? O que vão pensar de mim se souberem que eu sirvo a igreja? O que vão pensar de mim se eu sirvo aos meus irmãos, independente de quem eles sejam? O grande problema nosso como cristão é que nós queremos, lembre-se que nós vimos semana passada, nós queremos viver nesse mundo com a mentalidade do mundo. Então nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer de nós, porque nós estamos pensando com a mente do mundo. Assim nós não servimos,
assim nós não amamos, nós não nos preocupamos uns com os outros. É outra desculpa que nós damos para não investirmos na igreja, para não ofertarmos, não dizimarmos. Estamos sempre pensando, o que vão pensar de mim? E esquecemos aquilo que Deus espera de nós. Nós esquecemos daquilo que o motivo para o qual nós fomos chamados por Jesus. Nós não estamos aqui a passeio. Faz parte da nossa identidade servir ao nosso Deus. Há uma frase do Spurgeon que ele vai dizer que todo cristão, não sei se é exatamente isso, mas se ele não é um missionário, ele é um impostor. Se a gente fosse traduzir um pouco para essa questão, se nós não somos servos, nós somos impostores. Na verdade, nós não somos cristãos. Nós não temos parte com Deus. O fato de servirmos a Deus é uma marca de que nós fomos regenerados por Jesus. Significa que nós temos parte com Ele. Significa que em nós habita o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos servir sem nos importarmos com o mundo. Esse texto aqui é um exemplo de humildade. Alguns títulos vão trabalhar a questão que Jesus aqui está ensinando humildade. Se tem uma coisa que Jesus ensina é sermos humildes. Isso você não pode negar. Se tem uma coisa que Jesus ensina é ser humilde. O Filho de Deus encarnado se dobra, se curva, para fazer algo que era considerado uma humilhação. Os discípulos mal sabiam ou não queriam ver ou não viam ainda a maior humilhação ainda que Jesus iria passar na cruz. A maior humilhação de Jesus não foi lavar os pés dos seus discípulos. A maior humilhação de Jesus foi ser pregado na cruz. Foi ser açoitado, foi ser cuspido, foi ser maltratado, ridicularizado. Jesus foi transformado numa piada, de uma maneira sanguinária, sofreu no nosso lugar. Quem somos nós para acharmos que não devemos servir? Quem somos nós para acharmos que somos bons o suficiente para servirmos o irmão que está do nosso lado? Eu já lidei muito com voluntariado, não só em igreja, em acampamento, retiro, congresso, tudo que você possa imaginar. Eu já lidei muito com aquela pessoa que se voluntaria para servir. Então eu já lidei com todo tipo de voluntário que você possa imaginar. Eu achava muito engraçado quando alguns voluntários chegavam já colocando na mesa suas credenciais. No acampamento, não sei se você sabe, no acampamento você tem que fazer de tudo. Desde lavar os pratos, desde montar uma brincadeira, limpar banheiro. E adolescente, eu vou contar um segredo para vocês. Adolescente é porco. Tá? Os adolescentes estão aí me olhando aí, eu estou falando a verdade. Eu tenho fotos para comprovar. E aí chega o voluntário, tem uns voluntários que vêm meio que grandão. Eu lá na igreja eu sou líder. Lá na igreja eu prego. Lá na igreja eu sou, sei lá, diácono, vamos colocando todas as credenciais ali, como se no fundo ele quisesse dizer assim, me coloca para fazer uma coisa pomposa, boa, não me coloca para limpar. Mas é a primeira coisa que a gente faz, porque nós não somos melhores do que ninguém. Está na nossa essência servir a Deus de todas as formas, com o que precisar, com o que foi preciso.
Jesus está ensinando aqui como um líder deve se portar. Um líder deve se portar não de uma maneira autoritária, dando ordens, mas sim dando o exemplo. O líder não é aquele que manda que as cadeiras sejam colocadas e retiradas. O líder é o primeiro a começar a arrumar as cadeiras. Nós temos que estar dispostos, sermos humildes para estarmos dispostos e preparados para fazer aquilo que for necessário, aquilo que for preciso, porque faz parte da nossa essência sermos servos. Nós somos discípulos de um Deus que serve. Nós somos discípulos de um Deus, de um Jesus que veio e serviu a nós com a sua própria vida. Ele serviu com a sua própria vida. Deus nos serviu o seu único filho. Serviu o seu filho ali na cruz por nós. Nós temos que ser humildes. Nós precisamos servir com alegria. Nós servimos um Deus que em nenhum momento nós vemos Deus murmurando e desgostoso por estar servindo a Deus. Nós vemos um Deus que serve com alegria, que serve com prazer, que dá o seu melhor. Eu sou rato de igreja, fui criado em igreja. É uma coisa que sempre me indignou, eu já fiz parte disso. Já vivi dessa maneira. É que a gente vive a nossa vida, que a gente costuma criar sessões na nossa vida, né? Essa é a minha vida com Deus, que acontece só nos finais de semana ou no domingo. Essa aqui é a minha vida acadêmica, essa aqui é a minha vida particular, caseira. Essa aqui é a minha vida com os pecados aqui, que eu cuido aqui também. A gente setoriza a nossa vida. E geralmente a gente trata a nossa vida com muita responsabilidade. A gente se esmera quando o objetivo é buscar objetivos egoístas ou pessoais particulares. Quando nós saímos dessa esfera, que é servir alguém, que é servir a Deus, a gente tem uma facilidade de fazer isso com desleixo, com a sobra da nossa força, a sobra do nosso empenho, a sobra do nosso tempo, e a gente acaba fazendo de qualquer maneira. E a gente ainda racionaliza e usa expressões que são famosas no meio cristão. Não importa o jeito que se faça, Deus vê o coração. Não importa se tu está fazendo de qualquer jeito, Deus vê o coração. Então aí está o problema. Se Ele vê o coração, então aí que tu está ralado. Porque se Ele vê o coração, Ele sabe das suas intenções, Ele sabe das suas motivações, Ele sabe o porquê você está servindo. O nosso servir a Deus não é para ganhar algo em troca. Nós não servirmos alguém em prol de recebermos uma vantagem, ou recebermos uma mão que retorna. Não. Entenda uma coisa: se você for servir, você vai servir muitas vezes e você não vai receber nenhum obrigado. Você não vai receber nem um abraço. Mas siga olhando para Jesus, porque Ele nos serviu mesmo sendo humilhado. Em nenhum momento Ele reclamou. Em nenhum momento Ele faz o extremo que nós. Por isso que Ele é Deus e nós somos pecadores miseráveis. Ele pega na cruz lá sendo humilhado, Ele pega e ora por aqueles que estão lhe humilhando. Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Quem somos nós para
para reclamar ou colocar isso como empecilho para servirmos o nosso Deus, servirmos o nosso próximo. Lembre-se que a lei de Deus, ela se resume em 2 mandamentos: amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos tratar o próximo da maneira com que nós gostaríamos de sermos tratados. Não há nessa lei condicional. Porém, se você não for bem tratado, deixe de amar o seu próximo. Não existe condicional. Só existe um mandamento que é limpo, clarinho. Qualquer um entende. Faz parte da nossa vida servir a Deus. Nós estamos aqui para servir e é algo que nós devemos fazer por toda a nossa vida. Porque faz parte da nossa essência, faz parte do nosso ser. Bem-aventurados. É sempre bom ouvir o bem-aventurado. Bem-aventurados são aqueles que praticam essas coisas. Bem-aventurados são aqueles que servem uns aos outros, que obedecem ao mandamento de Deus e colocam em prática. Deus se agrada dos discípulos que fazem a sua vontade, que servem a Ele com a sua vida. Mas, pastor, nós devemos servir a todas as pessoas. Sim. Qualquer ministério aqui na igreja, nós temos que estar prontos e preparados para servir qualquer pessoa que adentrar por aquela porta. Não importa quem ela seja, não importa o que ela tenha feito, não cabe a nós julgar isso. Cabe a nós cumprir o mandamento de Deus. Agora imagina a sua vergonha de servir alguém que você tem dado mau testemunho. Nós temos que estar preparados para servir a todos. Antes de vir eu estava relembrando de uma história. Agora essa semana a gente vai recolocar os livros ali da nossa biblioteca. E acredito que tem alguns livros dessa autora, Elisabeth Elliot. Ela era casada com um missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot, há muito tempo atrás, ele reuniu alguns homens, juntamente com as suas famílias, e decidiram vir aqui para a América para evangelizar tribos indígenas. E tribos indígenas que não tinham ainda feito contato com o Ocidente. Então eram tribos muitas vezes canibais, agressivas. E a cada tanto tempo eles sobrevoavam a tribo que eles gostariam de fazer contato, tentando achar algum movimento dos índios e tal, tentando ali uma brecha, uma oportunidade para adentrar a tribo. Para te resumir a história, Jim Elliot, mais alguns missionários, na tentativa de fazer contato com os índios, eles foram mortos por flechas e lanças. Eles morreram. Enquanto isso, as suas famílias, inclusive Elisabeth Elliot, que era esposa de Jim, estavam num acampamento missionário um pouco distante. Ficaram sabendo da história e, como todo ser humano, ficaram destruídas, tiveram um tempo ali de luto e tal. Mas o mais fascinante da história dessa família é o que acontece posteriormente. Passa-se um tempo, passa-se alguns anos, Elizabeth e os seus filhos e mais outros missionários retornam à mesma tribo de índio, tribo dos Wakas, se não me engano. A mesma tribo de índios. Tentam novamente fazer contatos. Eles conseguem fazer contato com essa tribo e passam anos de suas vidas servindo essa tribo, amando essa tribo,
falando de Jesus a essa tribo, servindo com outras vocações, médicos, enfermeiros, professores, batizando aqueles que assassinaram os seus maridos. Há cartas que Jim Elliot trocava com o pastor que era da igreja que havia enviado eles para essa missão. Em algumas cartas você vê o pastor dizendo: cara, volta, vem para cá, eu tenho um cargo para você aqui, vem aqui. E ele responde sempre: não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Há uma frase famosa de Jim Elliot que é o seguinte: não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Jim Elliot sabia que a vida não era dele. Sabia que a vida deveria ser vivida para servir a Deus. A sua família entendeu isso. Sabia que a essência do cristão, a essência deles era estar a serviço de Deus. Não importasse onde. Eles serviram com as suas próprias vidas aqueles que tiraram a vida de quem eles tanto amavam. Há um relato, não vou saber com exatidão essa história, mas eu já li que quem até que batizou o assassino de Jim Elliot foi o filho de Jim Elliot. Servir. Quais são os empecilhos que nós colocamos para servir a Deus? Quais são as desculpas que nós damos para servir a Deus com a nossa vida? Servir a Deus deve ser algo prazeroso. Um crente que não serve, ele não é um crente, ele está perdido. Ele não está vivendo a sua identidade, não está vivendo a sua essência. Antes de vir para o culto, eu perguntei para a Pri, tive que mudar a mensagem aqui. Você lembra de alguma história, algum exemplo que eu pudesse compartilhar com os irmãos que mostrasse o que é servir a Deus, como nós devemos servir a Deus? E ela assim: não lembro. Legal. Eu entrei hoje aqui na igreja e aí Deus me deu um exemplo muito legal. Hoje o Benjamin está visitando vocês, né? Está bem comportado ali, porque senão nós vamos se ver em casa, né? Bem comportadinho, quietinho ali. Vocês não têm ideia da alegria da Sofia. A Elisa ainda não tem a percepção de tudo que está acontecendo, mas a Sofia já está ligada. Vocês não sabem a alegria desde que a Sofia saiu de casa até vir aqui para a igreja, que o irmãozinho estava vindo e que vocês iriam conhecer ele. Então no carro ela já estava falando assim: eu não vou deixar ninguém pegar ele, e eu vou mostrar o meu irmão para todas as minhas amigas. De fato, ela chegou aqui, e interessante que ela saía correndo, puxando todo mundo: vem aqui ver o meu irmãozinho. Teve uma hora que o Benjamin abriu os olhos, ela saiu aqui na frente puxando alguém, dizendo assim: vem aqui. Ele abriu os olhos. O Benjamin abriu o olho: vem aqui, você precisa ver. A essência de servir a Deus é mostrar Jesus para o mundo. Vocês precisam conhecer Jesus. Venham, vocês precisam conhecer Jesus. Ele está olhando para nós. Ele morreu ali na cruz por nós, Ele deu a sua vida por nós. Muitas vezes nós passamos a vida querendo mostrar os nossos feitos, aquilo que nós conquistamos, aquilo que é supérfluo, aquilo que a ferrugem vai levar.
ficamos aí nos gabando, aí, ostentando misérias, desgraças. Nós temos algo de valioso para mostrar. Nós mostramos Jesus quando nós servimos a Ele com a nossa vida, seja na igreja como família, seja na nossa vocação, onde nós estamos trabalhando. Saiba que você, em primeiro lugar, você não está servindo um patrão, um governo, seja lá onde você trabalha, você está servindo a Deus. Por isso que nós temos que viver e servir, trabalhar com excelência em todos os lugares e todos os ambientes, que nós estamos servindo o nosso Deus. Deus dá estratégia, Deus dá planos para nós como igreja. O texto que eu mais gosto, que exemplifica a igreja na Bíblia, eu já compartilhei esse texto com os irmãos, é quando aqueles homens levam um paralítico até a presença de Jesus. Eu amo esse texto. A gente não sabe se aquele homem era amigo deles, se eles viram aquele homem marginalizado na beira de uma estrada, porque um homem com uma deficiência daquelas, ele não era bem visto, ele era visto como alguém amaldiçoado. Aqueles homens, eles deixam para trás tudo aquilo que poderia servir de empecilho a alguém. Eles decidem servir aquele homem com todas as suas forças, com todo o seu empenho. E muita coisa se apresenta no caminho. Uma, o preconceito por aquele homem ser um paralítico. Segundo, que Jesus estava numa casa amarrotada de gente, uma multidão preocupada com seus próprios interesses, com as suas vaidades, cada um querendo por si só chegar perto de Jesus. Nós temos homens interessados não em ganhar algo para si. Creio que aqueles homens já tinham sido até regenerados por Jesus, já tinham um entendimento disso. Eles queriam levar alguém que precisava chegar até Jesus. Eles vencem o empecilho da multidão. Eles vencem o empecilho da casa. Eles vão, sobem um paralítico no alto de uma casa, abrem o telhado da casa, fazem ali uma maca improvisada com cordas, sei lá qual foi a estratégia que eles tiveram naquele momento. Eles descem o paralítico na presença de Jesus. Jesus mostra toda a sua autoridade. O maior milagre que aconteceu ali não foi a cura física daquele paralítico. Jesus curou aquele paralítico para mostrar para os fariseus e para todos que estavam ali que ele tinha autoridade no céu e na terra para perdoar os pecados daquele paralítico. O maior presente que aquele paralítico ganhou naquele dia foi a cura dos seus pecados. Ou seja, um morto que passou a viver, foi vivificado pelo próprio Jesus. Um homem perdido que, pela fé dos seus amigos, Jesus viu a fé dos seus amigos, foi salvo por Jesus. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para servir a Jesus, servir a Deus com todo o nosso fôlego, com todos os nossos dons, com todos os nossos talentos. Em Atos, à medida que a igreja ia crescendo, existem 9 inserções, se não me engano, que o texto vai dizer, e a igreja crescia. À medida que a igreja ia crescendo, as demandas iam aumentando. E a igreja ia se organizando, e ali foram sendo chamados diáconos, presbíteros, servos, à medida que a igreja ia crescendo. À medida que a igreja cresce, a demanda para servir aumenta. Deus nos usa nesse lugar como seus servos, para poder levar a sua mensagem, para poder levar a sua palavra,
para poder cuidar uns dos outros. Não adianta a gente querer fazer um evento, parar uma praça para 1000 pessoas, se nós não temos condições de cuidar de 1000 pessoas. Jesus não nos chama para simplesmente jogar a semente da palavra. Jesus nos manda para discipularmos, cuidarmos das pessoas, acompanharmos as pessoas em todo o seu desenvolvimento. Primeiro nós somos curados, nós somos lavados, nós somos regenerados. Tudo isso aconteceu com os discípulos. Aí Jesus vem e fala assim: foi resgatado, foi curado, está sendo transformado. Então está pronto, Jesus? Só esperar o ônibus da salvação chegar? Não, meu filho. Bacia e toalha. Sirva. Quem que nós devemos servir? Aqueles que estão aí, do nosso lado. Aqui que a gente deve começar a servir. Servir uns aos outros. Se Deus te colocou aqui nessa igreja, aqui nessa comunidade, é porque Ele quer te usar aqui nesse lugar, primeiramente. Se Deus te colocou aqui nesse lugar, é porque Ele quer que você sirva essas pessoas. E essas pessoas irão te servir também. Vamos quebrar o nosso orgulho, tirar as nossas vaidades, estarmos prontos e preparados para servir o nosso Deus. A começar pela nossa igreja, a começar pelo lugar onde nós estamos aqui como família, como corpo. Nós só nos tornamos de fato parte do corpo e da família quando nós nos preocupamos com ela. Não tem um ditado que diz que família é quem cuida? Tem algo nesse sentido que a gente sempre ouve, hein? Como é que nós vamos fazer parte de uma família, de um corpo, se nós não estamos preocupados com ela? Faz parte do chamado de Jesus. Faz parte da nossa identidade como cristãos. O serviço. Faz parte da mordomia cristã. Amém? Eu lembro, para finalizar, de uma historinha bobinha, de uma menininha, enquanto estava se passando o ofertório, e o ofertório era recolhido com uma bandeja. Os diáconos passavam fileira por fileira, fileira por fileira. De repente um diácono chegou numa fileira, e na ponta da fileira tinha uma menininha. E a menininha falou assim para ele: abaixa a bandeja. Aí o diácono pegou e abaixou a bandeja. Aí a menininha chamou ele de novo: abaixa mais. Aí o diácono foi e abaixou mais a bandeja. Aí a menininha: abaixa bem mais. Aí o diácono: quer saber uma coisa? Botou a bandeja no chão. E aquela menininha pegou e subiu em cima da bandeja. Ela não tinha dinheiro para ofertar, ela não tinha trabalho, mas ela já tinha um senso, uma percepção do que Jesus esperava da sua vida. Entrega, sacrifício. A vida não nos pertence, a vida pertence a Deus. Deus nos deu uma nova vida para ser vivida com Ele. Já não sou eu quem vivo, diz Paulo. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé
em Cristo Jesus. Amém?